vocês. Meu nome é Anderson Santos, eu sou o professor de vocês hoje de Educação Física. O tema da nossa aula de hoje será Jogos Escolares Indígenas, os dois lados da moeda. Para nortear a nossa aula, eu vou ter duas palavras que eu falo também, que são tradição versus institucionalização. Esses jogos fazem a gente refletir como os povos indígenas enxergam seus jogos. Esses jogos indígenas, além de jogos coletivos, eles são jogos cheios de coletividade, respeito e resistência cultural. Olha, para poder iniciar, já fazendo uma pergunta para vocês. Duas perguntas, na verdade. Primeira pergunta. Vocês conhecem os jogos dos povos indígenas? Alguém que conhece? Não? Ninguém ouviu falar? E o jogo peteca? Vocês conhecem o jogo da peteca? Ah, peteca sim, você já conhece. E a corrida de tora, praticada pelos povos do Xingu e do Mato Grosso, conhece? Não? Ah, sim. Esses dois jogos representam a história dos povos indígenas. Eles são jogos passados de geração em geração. E o foco deles sempre é a vivência social, o físico, o corpo, a união dos povos. Esse é o objetivo desses jogos. Eles sempre tentam trabalhar com todos esses objetivos. Além disso, eles têm a coletividade, respeito e resiliência cultural. Os jogos também trabalham o corpo, o movimento e a convivência. Esse é o objetivo desses jogos. E estamos falando desses jogos, vamos já fazer uma atividade prática. O melhor do que jogar, o melhor do que falar sobre jogos é a gente praticar, fazer realmente uma vivência. Nosso primeiro jogo vai ser a peteca. A peteca ela é produzida pelos índios utilizando folhas da bananeira, utilizada a folha da bananeira e penas aplicadas na mata dos tribos. Já em outras tribos, eles utilizam a palha do milho para poder produzir as suas petecas. E a nossa peteca, como que vai ser? Primeiramente, estou vendo aqui que nós estamos em 20 alunos, né? Com isso, vamos dividir a nossa turma em dois grupos com 10 alunos em cada grupo, tá bom? Divisão, perfeito. Quero agora que vocês peguem 5 folhas para cada grupo, folhas de papel. As folhas de papel vão ser a nossa peteca. Professor, para que essas folhas? Como eu disse, os índios utilizaram o que eles tinham à disposição na mata para poder fazer a sua peteca. E a mesma coisa vamos fazer aqui. Vamos usar o que temos à nossa disposição para produzir a nossa própria peteca. Primeira folha, vocês vão pegar e vão dobrar mais ou menos a espessura de 2 dedos de vocês. Fez a dobra. Vocês agora vão dobrar em sentido contrário. E assim vocês vão ir dobrando até chegar ao final da folha. Sempre dobrando ela no sentido contrário. Ao final de dobrar, fica assim. Você vai segurar embaixo e vai abrir a parte de cima. Deste modo, vamos ter como se fosse a parte de cima da nossa peteca. Para as outras folhas, vamos fazer a base dela. Aqui, ó. Vamos pegar outra folha e vamos amassar embaixo. Você vai colocar só uma, a base não vai ter efeito, por isso que são mais folhas. Vamos cuidar para não amassar a parte de cima da nossa peteca. E deste modo ficou a nossa peteca. Uma bola na base, como se fossem as pedras.
assim toda vez que a gente bater nela, ela vai subir e vai voltar sempre com a base voltada para baixo. Agora que os dois grupos já fizeram o que quer, vamos simbolizar o jogo, assim como os grupos. Nosso último objetivo vai ser não deixar a peteca cair. Dentro do grupo, o importante de vocês vai ser não deixar ela cair, tá bom? Então, pode iniciar já o jogo. Isso. Pessoal, não se esqueça, o objetivo é não deixar ela cair. Então, se um coleguinha erra, todo mundo erra. Vocês têm que pegar e praticar sempre o grupo. Isso. Vai ter a participação de todos, segurança. Calma, ninguém pode errar. Se um acerta, todo mundo acerta. Tá bom? O jogo também é para poder treinar um pouco de vocês. Inclusive, assim, faziam erro. Se utilizavam o jogo da peteca para treinar um pouco também para as tarefas da aldeia. Pronto. Muito bom. Tá bom? Parou. Fizeram o nosso jogo da peteca, né? E o nosso outro jogo que nós temos aqui é a corrida de tora. Corrida de tora, antes eu falo mais de praticar o jogo, eu quero falar dois nomes para vocês. Vocês conhecem os povos aqui do Mato Grosso, da tribo indígena indígena do Xingu? Nem eu já ouvi falar? Do Cuicuru e o Calapau? Não? O Cuicuru e o Calapau são duas tribos da aldeia da terra indígena aqui do Mato Grosso, e a corrida de tora é um jogo tradicional desses dois povos, vem passando de geração em geração. Vamos fazer ele. Corrida de tora, geralmente em algumas tribos, a tora pesa mais de 100 quilos. Em outra, eles têm que fazer um percurso de 5 km até chegar à aldeia. Geralmente um percurso cheio de curvas, com diversos pontos de troca. Ao longo desse percurso, quando vai passando as curvas, olha a dificuldade que tem dentro dele. E assim vai a toda a equipe, como vocês estão, são duas equipes, e vai indo, competindo, para poder ver quem consegue concluir o percurso. O objetivo principal deles é não desistir, trabalhar a força, a resistência, seja ela física, seja ela mental, sempre tem que estar alinhado nesses desafios. É claro que você tem um corpo preparado fisicamente, mentalmente está fraco, ou vice-versa. Forte fisicamente, o corpo fraco, forte mentalmente, o corpo fraco fisicamente. Então, você sempre tem que preparar para a coletividade. Um está carregando a prova, os outros sempre estão ali junto para poder dar o apoio. Quando ele cansa, chega olhando um monte de prova, é feito a prova. Tá bom? Nosso jogo vai ser dessa forma aqui? Não, vamos adaptar aqui para a sala de aula. Por isso, vai ser no fundo da sala, esse ponto. O outro ponto vai ser aqui na frente da sala. Então você consegue ir no fundo, então entrar aqui na frente. Vocês estão em 10 em cada grupo, né? Esses 10 vocês vão formar duplas. A dupla vai pegar a tora no fundo da sala, vai vir a dupla até aqui no início da sala. Chegou aqui, você vai fazer o ponto de troca, vai trocar para poder o outro integrante da dupla voltar com a tora. Professor, não tem tora aqui, que tora que a gente vamos utilizar? Para isso, vamos utilizar a mesinha. Bom, todo mundo em geral vai pegar a mesinha daqui, faz a troca que ele leva. Então, vai carregando o outro para poder dar o apoio, tá? Aí, professor, a mesinha é muito pesada, não consigo carregar a mesinha. Não consegue carregar a mesinha? A dupla vai daquele que não consegue carregar a mesinha, pode utilizar a cadeira, tá bom? Para umas duplas, a tora, para outras duplas, a cadeira, porque sempre pode ser utilizado. Toras mais pesadas, conforme as mulheres ou as crianças, alguém com uma necessidade, eles têm que adaptar para o tamanho e o peso da tora. E cada tribo tem a sua forma de fazer a sua própria tora, tá bom? Porque a tora não é só ir lá e pegar uma tora qualquer. A tora tem toda, geralmente, uma cultura e um preparo para poder um ritual para poder preparar essa tora, tá bom? Então, assim que vocês vão fazer, as duas duplas, um grupo de cada lado, a gente vai no início da sala, faz a troca e retorna para o final. Bom, o todo vai ter 5 duplas possível fazer esse percurso. Vamos lá e foi.
Pessoal, com calma, o importante é vocês não se machucarem, todo mundo conseguir concluir o percurso. Isso, ajudando, a troca segura. Ninguém pode ficar sem fazer, ninguém pode ficar para trás, é para todos participarem. Última dupla. Ok, muito bem. Volta para os seus lugares. Agora que vocês praticaram um pouquinho desses jogos dos povos indígenas, vocês acham que, como que esses jogos para os indígenas, o que vocês acham que traz esses jogos? História, cultura, valorização, desenvolvimento do corpo, desenvolvimento da mente, da física, resiliência. Isso. E assim, antes, esses são jogos e vocês estão praticando eles. Vocês são indígenas? Não. Né? E o que acontece quando outros povos começam a praticar esses jogos? Não apenas os grupos indígenas. Quais são as consequências disso? Quem sabe? Os outros povos começam a praticar eles também. E a questão da valorização do povo, sim. Só que também começa a ter uma descaracterização da sua tradição e da sua cultura. Por isso que vem isso daqui, né? Para vocês, tradição, institucionalização. Quando os jogos começam a ser praticados por outros povos, muitas vezes acaba perdendo um pouco da sua lógica interna. Um exemplo aqui é a peteca, que vocês já conhecem. A peteca de vocês conhecem. É essa daqui, feita com material feito artesanalmente, com palha de milho ou com a folha da bananeira, ou essa com milho de borracha ou de couro? Essas aqui, né? De baixo. Por quê? Porque quando foi adaptado o jogo da peteca, foi trago e transformou-se no esporte, começou-se a utilizar uma rede, uma quadra, como se fosse a quadra de vôlei, 9, geralmente por 7,5, com a rede do lado. E aí dividido, né? Com água do outro. E o intuito do jogo já passou a ser a derrubar a peteca do lado adversário. Então você deixou de ter esse objetivo de você não deixar a peteca cair para fazer ela cair do lado adversário. E na computatória, quando você vai para o competitivo, o seu objetivo vai ser o quê? Igual você estava aqui, correr mais rápido para poder ganhar, chegar primeiro. E com isso daí você acaba perdendo o intuito da união e da dificuldade dos povos. Então vocês acabam trazendo a vivência do jogo mais perto a lógica interna dele, do intuito original. E eles também é um dos papéis, um dos papéis da educação física. Nós temos que trabalhar os jogos de todos os povos, de todas as culturas. Mas não trazer apenas o movimento corporal. Nós temos que também trazer a sua história, a sua tradição, a sua vivência, para aí sim a gente valorizar esses povos corretamente. Não é só utilizar os jogos, fazer uma institucionalização daquilo dali e modificar tudo. A gente temos que trazer junto a tradição também. Para finalizar agora, vou fazer uma rubrica com vocês. O que vocês aprenderam da aula de hoje? Então, eu vou falar em uma palavra que vocês trazem nessa aula de hoje. Respeito, tradição, é pesado fazer. Sim. Então, esse é o nosso objetivo. Sempre tentar trazer jogos que façam vocês se refletir, aprender a cultura, aprender o significado do jogo. Não é apenas jogar, mas sim aprender a jogar, aprender o que traz junto esses jogos, quais lições que nós temos que tirar, para a gente conseguir respeitar e ter um melhor contato, um melhor convívio com todos os povos, tá bom? Com isso, encerramos aqui a aula. Quero agradecer pela participação de vocês, tanto na nossa atividade prática, quanto no nosso final, na nossa atividade teórica, tá bom? Todos um abraço.